Olá, tudo bem? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica, né? Saímos de Atos, entramos agora no livro de Tiago. Vamos voltar para Atos, porque esse livro, essa carta, na verdade, né, de Tiago, ela está compreendida ali no meio, quando o apóstolo Paulo, Barnabé sofreram uma grande perseguição e ele enviou essa carta para auxílio, né, para ajudá-los. E agora nós vamos dar continuidade. A última coisa que lemos foi: não erreis, meus amados irmãos. Sabe, hoje nós temos o testemunho, temos a palavra de Deus. Não tem por que nós errarmos, não tem por que nós cometermos os mesmos erros do passado, né? Daqueles que cometeram erros no passado. Podemos fazer certo, uma questão de escolha. Vamos meditar, como sempre começamos com uma oração. Eu peço que você, então, partilhe esse vídeo com mais pessoas e dê o seu gosto para que nós possamos levar essa palavra para mais pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer por meio dessa palavra. Ela venha nos alimentar a fé, a alma, o nosso espírito, para que estejamos fortes e assim possamos vencer todo o mal. Meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor abençoe essa pessoa que está meditando junto conosco na tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Comentário diz assim: Pai das luzes. Deus é o Criador das luzes do universo, como a luz do sol e das estrelas. No entanto, elas estão sujeitas a variações e podem lançar sombra onde antes transmitiram luz. Contudo, no caráter de Deus não existe variação ou qualquer sombra de mudança. O Altíssimo é imutável, assim como é a sua palavra. Portanto, não há motivos para dúvidas, pois o Senhor é eternamente fiel e sua palavra permanece a mesma pelos séculos dos séculos. E aí que entra a nossa confiança nele, né? Por exemplo, bendito é o homem que confia no Senhor. Aí lá ele diz, né, em Ezequiel, que aquele que confia nele é como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo no tempo de sequidão, no tempo difícil, ele continua verde e dá frutos. Então, assim a pessoa que tem a sua confiança em Deus. Então ele fala aqui: toda boa dádiva, tudo que há de bom, né, vem de Deus, vem do alto, e ele não tem sombra de variação. Por exemplo, você hoje está de bom humor, você é capaz de fazer acordos, você é capaz de dizer sim para toda a gente, você está bem. Mas no dia em que você está de mau humor, você até para aquilo que você tinha dito sim, você vai dizer não, não quero, mudei de ideia, não quero mais. O ser humano, ele muda, né? Conforme o seu humor, conforme o dia. Tem pessoas que quando o dia está fechado, ela também está de mau humor. Deus não. Deus mantém-se o mesmo, da mesma forma, no mesmo sentido, pensamento e na mesma autoridade e poder. 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que fôssemos como primícias das suas criaturas. O comentário diz: ele nos gerou. Essa é uma referência ao maior milagre realizado pelo Espírito Santo no ser humano, o novo nascimento. Esse processo se inicia no mesmo instante em que a palavra da verdade chega no íntimo de quem a recebe. Os que são regenerados tornam-se as primícias de todas as criaturas de Deus. Isso significa que, dentre toda a humanidade, estes foram escolhidos e separados pelo Altíssimo para refletirem a sua imagem e a sua glória na terra. Olha, isso deve acontecer com todos. Quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos, ele falou necessário. Então, o novo nascimento é uma questão de necessidade para todos os cristãos. Quem decide seguir o Senhor Jesus precisa passar pelo novo nascimento. Primeiro passa pela água, né? Uma escolha, uma decisão. Eu decido hoje fazer um compromisso com Ele. Eu vou entregar minha vida para Ele. Então eu morro para esse mundo. O batismo nas águas é o sepultamento.
Mas a obra do novo nascimento, como ele diz, gerou pela palavra da verdade, quer dizer, essa palavra que nós lemos, ela começa a gerar em mim um novo ser. E aí eu me liberto daquela velha criatura, né? Eu me liberto daqueles velhos pensamentos, aquela vontade, né, humana de pecar, eu passo a querer fazer a vontade de Deus. 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O comentário diz: Tiago nos adverte sobre as falhas cometidas por orgulho, impaciência e atitudes referentes ao temperamento e à língua. Estar pronto para ouvir requer atenção, paciência e humildade. Ser tardio para falar significa não expor precipitadamente seus pensamentos e suas ideias, pois a fala impensada geralmente provoca graves problemas. Tardio para se irar mostra equilíbrio, mansidão e domínio próprio, pois ao se irar o homem entra em conflito consigo mesmo e desagrada ao próximo. Por isso, o Espírito Santo nos capacita a ter esse controle sobre nossas emoções, ações e reações. Veja que ensinamento, né? Primeiro, ele fala assim: seja o homem pronto para ouvir. Aí você percebe quantos ouvidos Deus deu para o homem? 2, que é para que ele possa ter mais atenção no ouvir. E hoje as pessoas não querem ouvir, né? Normalmente você vai falar com alguém, não sei se você já teve essa experiência, né? A pessoa fica lá no telefone. Ela não está te dando atenção, ela está dando atenção ao telefone. E eu não gosto, sinceramente não gosto. Eu gosto da pessoa que para tudo para falar com você, está falando com você. Então, ele falou aqui, né? Pronto para ouvir, né? O ouvir primeiro, avaliar, né? Pensar. O ouvir exige que você apenas esteja calado, porque você falando e querendo ouvir não dá. Então, primeiro o ouvir, tardio para falar, quer dizer, uma boca só. Então, espere, né? Ouça primeiro, depois você fala, depois você dá o julgamento. E tardio em se irar. A Bíblia fala sobre a ira, que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Quer dizer, nós não podemos ficar irado todo o tempo, mas há um tempo em que nós, como diz aqui em Portugal, saltamos a tampa, né? Instalamos o verniz, mas não pode ser todo o tempo, né? Tem que ter um equilíbrio. Então ele foi tardio para se irar. E ele falou que a ira do homem, né? A vontade do homem não opera a justiça de Deus. Então, vamos optar pela justiça divina e permanecer fiéis a esse Deus, né? No 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O comentário diz: recebei a palavra em vós enxertada, a condição para a boa recepção da palavra de Deus é o despojamento de todo mal. Em outras palavras, devemos rejeitar a imundícia, que é toda a impureza, assim como a superfluidade de malícia, que significa o acúmulo de malícia. Nenhuma proporção de malícia é aceitável. Pelo contrário, a maldade, por menor que seja, já é um excesso. Desse modo, para que a palavra do Altíssimo produza salvação em nós, precisamos abandonar por completo tudo aquilo que é contrário à sua santidade e à sua justiça. E eu achei tão forte esse versículo 21, né? Rejeitando. Quer dizer, ela vem, tudo isso vem, mas eu devo rejeitá-la. É uma escolha, né? Continua a escolha, né? Imundícia, superfluidade da malícia, quer dizer, permanecer sempre olhando com malícia. A malícia é como um vírus, né? Por exemplo, se eu tenho malícia para com tudo que eu vejo, para com as pessoas com quem eu trato, para com os responsáveis da igreja, eu consigo transmitir ela para outras pessoas, né? No que eu falo, como eu falo. E ele fala: receber com mansidão a palavra que em vós foi enxertada. Eu lembro que o Senhor Jesus falou assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo não estiver na videira, né, ele morre. Então, assim nós temos que estar enxertados, quer dizer, nós não pertencíamos àquela videira,
mas vamos passar a pertencer a ela. Então nós fomos enxertados nela e vamos crescer e dar muitos frutos. E essa palavra que hoje nós ouvimos produz em nós a salvação. 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O comentário, sede cumpridores da palavra. Não adianta a pessoa fazer a leitura da palavra ou escutar belas pregações se não as colocar em prática. Ninguém se torna espiritual por ter a Bíblia, e sim por praticá-la. Para analisar se somos praticantes da palavra de Deus ou somente ouvintes, basta observarmos nosso comportamento e nossas reações diárias. Ou reagimos de acordo com a sua palavra, ou seguimos os nossos próprios pensamentos e desejos, fazendo prevalecer nossas vontades. Quem somente ouve e não pratica, engana a si mesmo, pois a palavra não produz nenhum efeito em sua vida. Então quer dizer, não somente ouvintes, mas também praticantes. Porque aquele que só ouve, mas não pratica, ele está enganando a si mesmo. O Senhor Jesus deu o exemplo dos dois homens. Um construiu sobre a rocha, edificou a sua casa sobre a rocha, e o outro sobre a areia. E quando veio a tempestade, os ventos e tudo mais, bateram com ímpeto naquela casa. O que construiu na rocha permaneceu firme, forte, não foi abalado. Mas o que construiu na areia, a casa dele foi desfeita. Então, assim também aqueles que praticam a palavra de Deus. Aqueles que praticam estão construindo a sua casa espiritual sobre a rocha. Quer dizer, vem a tribulação, vem os problemas, vem as situações difíceis, mas ele permanece firme na rocha. E isso que importa, praticar. Quantas pessoas estão na igreja, carregam uma Bíblia, se dizem cristãs, batem no peito dizendo, não, eu sou da igreja tal, mas elas não praticam nada do que elas ouvem. Então, elas são essas pessoas que então estão enganando a elas mesmas. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso observará, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O comentário diz, contemplar ao espelho o seu rosto. Tiago usou uma metáfora para fortalecer o ensinamento de ouvir a palavra e não praticar é totalmente inútil. O espelho não engana, mas mostra exatamente como está o rosto de quem olha para ele. Ou seja, todas as rugas, as manchas e as imperfeições são reveladas, goste a pessoa ou não. A palavra de Deus é como um espelho que reflete exatamente a nossa real condição espiritual. Ela não engana, mas transmite a verdade para trazer a salvação para quem lhe obedece e considera suas orientações. O problema é que muitos se esquecem desse espelho ou preferem ignorá-lo em vez de aceitar seus avisos e corrigir as deficiências da sua alma. Porém, aqueles que têm a humildade de aceitar e se submeter à lei perfeita da humildade, que é o Evangelho, serão abençoados em todos os seus caminhos e em tudo o que fizer. Deuteronômio 4:40 diz, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, quando eu obedeço, eu dou exemplo. Às vezes os pais falam, meus filhos não obedecem, mas você dá exemplo. Se você dá exemplo, então fique tranquilo. Aquela semente dos bons exemplos que você deu está dentro dele. Mas às vezes os pais não dão bom exemplo dentro de casa, sendo verdadeiros cristãos para os filhos. Então, os maus exemplos vão trazer más reações deles. Mas ele falou que para que vá bem a ti e a teus filhos. Quer dizer, porque eu obedeço, porque eu sigo aquela palavra, então as coisas vão correr bem para mim. E naturalmente meus filhos vão seguir o meu exemplo.
e para que prolongueis os dias na terra. Tem tanta gente morrendo, sendo ceifada dessa vida tão prematuramente. E por quê? Porque escolheram fazer o errado. Escolheram seguir o caminho distante de Deus. 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. O comentário diz assim: religião pura. Apesar da existência de diversas religiões e deuses e de inúmeros religiosos, o mundo vive um caos. Ninguém se entende e o ódio e o preconceito separam pessoas diariamente. Tiago revela que o verdadeiro sentido do Evangelho nada tem a ver com a religiosidade deste mundo, que mostra o cumprimento de muitos rituais e tradições, mas pouca santidade e amor ao próximo. A mensagem do Senhor Jesus, por meio da sua palavra, é principalmente de seus atos. Enquanto viveu nesta terra, nos ensina a verdadeira religião, amar ao próximo e permanecer santificado, a fim de não nos contaminarmos com o pecado. Nos guardar incontaminados, né? Esse mundo contamina a nossa fé, né? Tudo que diz respeito a esse mundo. Quando a gente fala do mundo, às vezes a pessoa fala assim: mas vem cá, eu não posso viajar, eu não posso ir a uma praia, eu não posso, por exemplo, ter um dia de lazer, viajar, conhecer outros países. Não, isso não é o mundo. O mundo se resume em 3 principais pecados, né? O poder, porque há pessoas que lutam para ter esse poder. É o sexo, né? O sexo fora do casamento, o prazer, a busca pelo prazer, e isso envolve, por exemplo, a pornografia e todos os ramos dela. E por último, o poder, o sexo e dinheiro. Então há pessoas que para ter dinheiro elas abandonam a família, para ter dinheiro elas não vão mais à igreja, para poder ter mais dinheiro elas enganam, roubam, matam, enfim, né? Então esses 3 pecados principais é o que causa o mal, né? O poder Deus dá a quem Ele quer. O sexo ele é realizado dentro do casamento e traz a felicidade. E o dinheiro? Quando nós entendemos que ele não é nosso, mas pertence a Deus, nos tornamos administradores das riquezas de Deus. E Deus nos dá para que possamos administrar. Mas há pessoas que, quando elas têm muito dinheiro, elas esquecem de Deus. Então, o problema maior do dinheiro não é você ter dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, esse é o maior problema que muitos vivem nos dias de hoje. Então, esse é o mundo que nós nos referimos, né? Claro que dentro do mundo tem o orgulho, tem a vaidade, tem a luxúria, tem vários outros pecados da carne, né? Os desejos, a cobiça, enfim, a inveja, né? Mas, acima de tudo, esses 3 resumem tudo que se encontra no mundo. Por isso, nos guardar, né? Nos guardar dessas coisas do mundo. Não vamos nos contaminar com ela. E eu quero só ler esses primeiros 4 versículos do capítulo 2 de Tiago, que ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? O comentário diz assim: acepção de pessoas. Quando o Senhor Jesus passou neste mundo, agiu com perfeição em todos os seus atos, deixando-nos o exemplo a ser seguido. Em nenhum momento fez acepção de pessoas. Pelo contrário, ele sabia analisar o interior e as intenções de cada uma. A viúva pobre, por exemplo, em meio a tantas ofertas dos ricos, teve a sua ação de fé registrada nas Sagradas Escrituras, pois foi aprovada pelo Salvador.
Em Zaqueu, publicano, o Senhor viu a sua sinceridade e se hospedou em sua casa. Já no caso da mulher pega em adultério, viu sua humildade e a perdoou. Assim, Tiago faz um apelo direto à consciência dos cristãos a olharem para o próximo com o olhar de Jesus, sem favoritismo ou segundas intenções. Portanto, ninguém deve ser tratado com mais ou menos respeito ou consideração pela sua posição ou condição social. E assim eu termino hoje esse capítulo, né? Iniciei os 4 primeiros versículos do capítulo 2 e eu quero que você pense, Jesus não fez acepção de pessoas, ele atendeu todas as pessoas de igual modo. O leproso, que não tinha nada para oferecer, o cego, o mudo, o surdo, o paralítico, o jovem rico. A Bíblia diz que ele o amou, mas quando ele falou para o jovem rico, para ele deixar toda a sua riqueza, dar aos pobres e seguir Jesus, ele saiu triste, ele não quis obedecer, porque o amor dele não era por Deus, era pelas riquezas. Então, nós temos que analisar bem, canalizar toda a nossa fé, toda a nossa força, toda a nossa energia para Jesus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nunca esqueça disso. São os 2 mandamentos principais para aqueles que querem ter uma vida com Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique bem.